E vamos participar. Exatamente. Pode se estar passando. Deu certo, Antônio? Aqui está vocês aqui, da Antônio Soligo, né? Soligo, seu sobrenome, e a dona Larissa Matavelli. Então, vamos lá. São só vocês duas que estão presentes na aula. O pessoal de casa não quis participar, ou não viu o meu recado ainda. Então, vamos lá. Deixa eu voltar aqui. Vou desabilitar minha câmera. E vamos... Está aparecendo um slide para vocês? Então, tá bom. A gente vai falar desse assunto, da Revolução Industrial na Inglaterra, tá? Por que eu estou fazendo assim? Porque como nós estamos sem câmera e sem o data show, eu vou passar por aqui. Então, vamos ver o que foi essa Revolução Industrial na Inglaterra. Ó, a imagem que nós temos é de várias indústrias, né, de pessoas no campo, vendo essas indústrias aí. Vamos tentar entender isso daí. Esse conceito aqui, ó, da Revolução Industrial. Ela começa na Inglaterra, né? Aqui está falando que ela integra, ou seja, ela faz parte de um conjunto das revoluções burguesas do século XVIII, responsáveis pela crise do antigo regime na passagem do capitalismo comercial para o industrial. Vamos entender o que é essa frase aqui. Século XVIII, eu estou falando de algo que aconteceu por volta do ano 1750, mais ou menos. Tá? Quando começa a Revolução. Que é a Idade Média. Bom dia. Ela me persegue. Para mim? Poxa vida. É máscara. Máscara de carnaval? Não é de carnaval. Vê se não liberaram o carnaval. Só pode dar máscara do coelhinho da Páscoa, é? Por que não? A Larissa também, Larissa não precisa não ter aqui, perguntar, Larissa. Larissa, próximo também. E comigo, não é? Comigo ou comigo? Vocês pegaram o material? Vocês pegaram o livro? Só isso, professor. Muito obrigado, querida. Então, voltando aqui, a gente está falando até da época da Bela Adormecida, né? Que viveu durante a Idade Média, né? Naquela época, que a gente chama de antigo regime, ou seja, era um regime, aqui estamos falando de regime político, a maioria das nações tinham reis, e esses reis tinham vamos dizer assim, eles governavam de forma que a gente chama na história de absolutistas, ou seja, era um regime absolutista. O que é uma pessoa
absolutista é aquela que ela toma todas as decisões. Ela não divide as decisões dela com ninguém. Pode reparar que todos esses filmes que a gente vê de reis e rainhas, o rei é o que manda em tudo. Se ele não vai com a sua cara, ele manda cortar o seu pescoço. Não é assim que funciona nos filmes? Por quê? Porque o regime político que você tem naquela época era, que é chamado até de antigo regime, né? Era chamado de absolutismo. É que nem na casa de vocês, quer ver? Quer ver como a gente até vive ainda no regime meio absolutista? Quem manda na sua casa? Quem manda na sua casa? Exatamente, ou seja, as mães, né, as mulheres que mandam, inclusive no mundo, né? Que a mãe falou, está falado. Que nem na minha casa. Quem manda na minha casa é minha esposa. O que ela falar, eu obedeço, sem discutir, inclusive. Né? Então, é aquela pessoa, quando a gente fala desse regime absolutista, desse antigo regime, é porque haviam, né, os reis, e eles dominavam tudo. Vocês já ouviram falar do advento da Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa, que é um grande marco na história, ela quebra com esse antigo regime na França, e daí se espalha para toda a Europa, inclusive. Porque é quando eu começo, até um pouco antes da Revolução, as ideias começam próximas à Revolução Francesa, que aconteceu em 1789, e são ideias que a gente chama de filósofos iluministas. Eram pessoas que pensavam, poxa, mas por que só tem uma pessoa que manda aqui no país? Por que esse poder não pode ser dividido? Então, esse pessoal começa com ideias, né, que a gente chama de ideias iluministas, e uma classe social começa aqui também, que é a burguesia. Quem é a burguesia? Quem é o burguês? É o comerciante. Esse é o comerciante, é a pessoa que faz o comércio, e a pessoa que tem o dinheiro. Se eu tenho dinheiro, eu quero começar a influir na política do meu país. Eu não quero simplesmente ficar à mercê do que um rei manda. Não, eu quero começar a influir. Que é quando vem, inclusive, a divisão dos poderes. Né? Hoje nós temos 3 poderes, né? O executivo, legislativo e judiciário. Né? O executivo é o presidente da República, vem a nível federal. O executivo é o presidente da República, o legislativo é a Câmara dos Deputados, e o judiciário, que é o que cuida das leis, é o Supremo Tribunal Federal. Isso a nível federal. Né? A nível municipal, eu tenho a mesma coisa, por exemplo. O Poder Executivo está na mão do prefeito, o Poder Legislativo da cidade, quem faz as leis é a Câmara dos Vereadores, e o Poder Judiciário aqui na cidade é o Fórum, né? Que é onde se vê as leis que foram feitas. Ou seja, o poder não está numa pessoa só, está dividido. E com isso, eu saio daquele regime feudal e passo a desse capitalismo comercial, ou seja, do comércio, para as indústrias. A gente começa a pensar nas indústrias, né? Ou seja, na modernidade. O ponto culminante, né, desse processo histórico é o desenvolvimento econômico, tecnológico e social. Vamos pensar no desenvolvimento tecnológico. É aquela historinha que eu falei para vocês da Bela Adormecida. Ou seja, eu passo de um tear só, né, de produzir roupa manualmente, para começar a produzir roupa em escala industrial. Então, eu vou
fazer uma máquina que ela vai me substituir 80 teares, por exemplo. Ela vai ter a mesma produção de 80 teares. É que nem hoje a indústria, né? Nós estamos numa revolução tecnológica hoje. A nossa época que nós estamos vivendo, a gente chama de revolução digital. Por quê? Porque hoje você tem máquinas que fazem coisas que muitos seres humanos, seria necessário muitos seres humanos. Então, por exemplo, na década de 60, 70, 80, pegar a indústria automobilística, você precisava de muitos operários para fabricar um carro. Hoje você tem um robô que produz um carro. Você não precisa mais... A pessoa só fica para ver se está tudo ok com esse carro, com a qualidade. Mas você vai substituindo, né, a ferramenta pela máquina. Hoje, nós temos um sistema de produção muito mais... vai crescendo cada vez mais comparado ao que existia antigamente. Como eu falei para vocês, antigamente a gente cortava a cana manualmente. Hoje eu tenho máquinas colheitadeiras de cana. A gente não se faz tanta queimada hoje como se fazia antigamente, quando a colheita da cana era manual. Como é que a gente colhe cana? Eu primeiro preciso colocar fogo, né, na cana para eu poder cortar ela. Pode reparar, a gente vê colheita manual. Você lembra que antigo... Oi? A colheita da cana é assim que se faz. Por quê? Porque eu posso ter cobra, né, no meio da cana, posso ter alguns animais lá. Né, então, a pessoa, para ela colher... Porque antigamente... Vocês são daqui, você é do Paraná, né? Você nasceu aqui, lá. Você lembra que antigamente, até de vez em quando, tinha na cidade, tinha muito cheiro de queimada? Antigamente, há uns anos atrás, tinha muita queimada, até a gente via, né, que estava até meio escuro o céu. Por quê? Porque ao redor de Indaiatuba, né, você tem muita plantação de cana. Né? Então, até Piracicaba, por exemplo, né, esses estados que vão para Piracicaba é só cana. Você queima a cana lá, o ar vai te trazendo toda essa fuligem. Hoje você não tem mais essa queimada. Né? Por quê? Porque quem faz a colheita é a máquina. A máquina vai entrando e vai cortando e já colhendo tudo. A mesma coisa, a soja não se queimava, mas a soja, para você colher, era tudo manual. Né? No Paraná tem muita soja. Né? Hoje você você planta e colhe essa soja tudo por máquina. Então, você tem máquina hoje que hoje as fazendas elas funcionam praticamente 24 horas por dia, né? Porque tem máquinas. Hoje você precisa de uma máquina só para plantar ou colher soja, por exemplo. Então, uma colheitadeira, que é uma máquina que custa mais de $1 milhão, mais de R$1 milhão, já tem gente preparada, inclusive, para dirigir esse tipo de máquina, né, que é totalmente computadorizada também. Você fez uma revolução no campo. Né? O Brasil ele sai da década de 70, 80, onde a gente produzia, mas tudo manualmente. Hoje em dia, não. Você tem aqui a John Deere. A John Deere é uma das empresas do país que mais faz máquinas agrícolas, a John Deere. Por que ela tem fábrica aqui em Indaiatuba? Porque a região, né, é uma região que produz muito também. Então, você precisa ter esses maquinários perto. Isso começa tudo aqui, ó, esse conceito, na Revolução Industrial.
E ela é uma revolução, ela causa um grande impacto na estrutura da sociedade, ou seja, as pessoas moravam todas no campo, né? E eu começo a trazer todas essas pessoas para a cidade. Imagina o que acontece com as cidades, né? Principalmente na Inglaterra, e estamos falando da Inglaterra aqui no século XVII, século XVIII. As condições de vida totalmente subhumanas. Então, ó, a gente pega a Inglaterra como pioneira, né, para estudar esse modelo. As indústrias elas são movidas com máquina a vapor. Para a máquina a vapor funcionar, eu preciso de carvão. Carvão que é muitas vezes colhido por crianças. É uma época que eu tenho muitas crianças trabalhando. 10 e 12 já. Até para a gente finalizar aqui. Por que acontece isso na Inglaterra, né? Porque ao longo do tempo, a Inglaterra foi acumulando muito capital, né? Por causa do mercantilismo. O mercantilismo é um modo econômico, né? Que existia durante a Idade Média e acaba quando eu entro com o capitalismo, né? A Inglaterra tinha muitas colônias, tinha um vasto império colonial consumidor e fornecedor de matéria-prima, principalmente o algodão, que é o que eu preciso do algodão para fazer essa camisa que vocês, a camiseta que vocês estão vestindo, a calça de vocês, a minha também, eu preciso de algodão. Né? Eu preciso tirar o fio do algodão para fazer essa roupa, que é o que essas máquinas começam a fazer. Eu vou dar uma parada por aqui, porque são 10h13 já. A gente continua isso na próxima aula, ou na próxima gravação. Para aqui. Dúvidas, meninas? Estou indo muito rápido, muito devagar. Vou desligar aqui Vou interromper a gravação. Oi? É só você sair. Você clica no... Não tem